Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Breno e estou com meus colegas Bruno e Marcelo para conversarmos com o grande professor Otacílio sobre um assunto muito interessante e atual, que mudou os noticiários de todo mundo, que é sobre o final da guerra e o acordo de paz entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E hoje nós vamos ter esse assunto muito interessante, ele é muito relevante no mundo hoje em dia. Contamos muito com a presença do professor e agradecemos pelo seu tempo, pela sua disposição e aceitar nosso convite. Professor, para começarmos, você poderia falar para a gente sobre o que se tratou essa guerra entre Israel e o Hamas? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês aqui pelo convite. É sempre um prazer, é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho aí do que a gente tem vivido, não é? A gente tem observado nos noticiários aí, tanto da geopolítica quanto das relações internacionais, mas também, especialmente aqui para vocês, do direito internacional, que é a matéria que nós estamos vendo aqui no curso. A questão ela é bem complexa, né? Ela tem raízes milenares, mas especialmente respondendo inicialmente a sua questão, nós temos a faixa de Gaza ali dominada por um grupo terrorista chamado Hamas desde 2007, se não me falha a memória, né? Em defesa, e aqui essa defesa entre aspas, do povo palestino, que é um povo que tem sofrido há tempos, assim como o próprio povo judeu sofreu por muito tempo, né? E que em 2023 acabou cometendo aí esse grupo terrorista, o Hamas, um atentado contra Israel, numa, enfim, brutalidade, numa festa rave lá naquele território, onde eles invadiram e mataram 2.000 pessoas, né, com armas aí, né, de grosso calibre, com fuzis, enfim, metralhadoras. Filmaram tudo, sequestraram várias pessoas, deixaram de reféns. E não houve outra atitude de Israel senão contra-atacar aí o Hamas através de um ataque à faixa de Gaza, que era o território dominado pelo Hamas. Então isso gerou, vamos dizer assim, esse conflito no qual a gente observa que a ofensiva daí de Israel foi violentíssima, violentíssima, destruindo praticamente completamente aí a faixa de Gaza. Professor, você poderia falar para a gente um pouco sobre as raízes históricas e de tensão entre entre Israel e os países do Oriente Médio? Claro, é bem complexa também a questão histórica. Na verdade, ela, como eu disse, é milenar, né? A gente tem problemas desde a saída do povo israelita do Egito, né? Onde eles supostamente eram escravizados, né? E aqui nós temos, inclusive, dúvidas hoje, historicamente falando, né, sobre se realmente isso aconteceu, né? Mas a ideia é que Moisés levou o seu povo à Terra Prometida, que é justamente um dos motivos de toda essa briga, né? E esse povo israelita, que hoje é o povo judeu, né, acabou encontrando a Terra Prometida, mas eles não tinham esse reconhecimento. E após a Segunda Guerra Mundial, o povo judeu tendo sofrido demasiadamente os horrores do Holocausto, né, em virtude do mundo ter observado isso e a derrota da Alemanha, resolveu criar um território e um Estado judeu. A partir, portanto, de 47, 1948, inclusive por presidência de um brasileiro na ONU, que era Oswaldo Aranha, criou-se o Estado de Israel. É interessante a história da criação do Estado de Israel, porque o Oswaldo Aranha, esse brasileiro que estava na presidência, ou melhor, como secretário-geral da ONU, né, ele, de certa maneira, fez algumas manipulações para que fosse votada a criação favorável desse Estado, porque existiam dúvidas, né? E criou-se o Estado de Israel. Todavia, o local onde foi criado o Estado de Israel
era justamente o lugar onde tinha ali, portanto, Jerusalém, né? E um lugar de conflito. Então, é como se a terra aí de vários povos ficasse sob a guarda ali, sobre a égide do Estado de Israel. Então, isso gerou, desde sempre, aí, muita confusão. Muita confusão, e a gente vê até agora aí como é que está isso. Sim. Desde antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, mas até agora, a partir da Segunda Guerra Mundial, 70 anos, né? 80 anos. Uma coisa que a gente está vendo bastante, professor, tanto em jornal, ontem mesmo que você tinha comentado no começo que passou e está passando isso diariamente, qualquer site, qualquer jornal, é sobre o cessar-fogo. E é uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida do que seria realmente esse termo do cessar-fogo. Porque no jornal aparece muito que foi outros presidentes, ministros de outros países que entraram, conversaram todos, mas o que seria esse termo em si? Sua pergunta é muito perspicaz, porque quando fala-se em fim da guerra entre Israel e Hamas, não é um fim de guerra, né? É um cessar-fogo. E a gente tem visto também que muitas autoridades têm se colocado agora, depois desse cessar-fogo, como os responsáveis pelo fim da guerra. Né? E isso não é uma verdade, porque um cessar-fogo traz benefícios. A gente vê que faz o quê? Uns 3 dias, né? Que já temos 2.000 reféns devolvidos, libertados ao seu povo, né? Por parte de Israel, né? Sim. E aproximadamente 20 até agora, né? Entre corpos ou cadáveres e pessoas vivas por parte da Palestina aos também seus povos respectivamente. Isso já é um grande avanço, né? E também a questão de que não estão havendo mais ataques, pelo menos por esses 2 dias. Todavia, nós temos, repito, não um fim de guerra, um cessar-fogo. Isso em condições de cessar-fogo, né? Vejam, a Palestina, ou melhor, o Hamas, vamos usar, né, a palavra correta, o grupo Hamas se manifestou em devolução, ou, né, da libertação desses que estavam presos, né, israelenses, e também dos restos mortais ou dos cadáveres dos mortos que estavam, né, de posse, vamos dizer assim também, deles. Todavia, agora já existe a alegação de que alguns corpos não foram encontrados. Já começa a gerar tensão. Sim. Né? Houve uma reunião que colocou esse cessar-fogo, né, como numa prática no Egito, anteontem, se não me falha a memória, com o Donald Trump, presidente norte-americano. Sim. Egito, né, também ali o Catar, né? Todavia, não existiam representantes nem do Hamas, nem de Israel. Poderia falar então, professor, sobre os principais termos que foram acordados entre o Israel e o Hamas? Basicamente, aí seria o cessar-fogo no âmbito militar, né, dos ataques de Israel e a troca de reféns. Inclusive, a tua pergunta, Bruno, é interessante porque eu estava analisando no decorrer dos fatos aí a diferença de você ser refém de Israel e ser refém do Hamas. A libertação dos reféns que estavam sob, vamos dizer assim, né, o sequestro de Israel foram feitas através de ônibus super tecnológicos ali, não sei, né, mas você via um comboio de ônibus com os reféns, né? Os reféns que estavam sob domínio do Hamas estavam em estado, né, periclitante, risco de vida iminente, né? Então, basicamente aí seria justamente, né, esse cessar-fogo também levando em consideração o desarmamento do Hamas. E aqui é um ponto interessantíssimo de ser tratado, uma vez que o Hamas, por ser um grupo que é, entre aspas, terrorista, né, ou que se coloca na condição de defensor da Palestina, ou do povo palestino, ele não tem uma responsabilidade internacional. Por quê? Porque o grupo terrorista não vai ser reconhecido internacionalmente, é um ator, né, age no cenário geopolítico, só que ele não tem a responsabilidade, mesmo que Israel tenha acabado com as principais lideranças do Hamas, ainda existem pessoas ali que estão armadas e que vão continuar com o seu intento. Eles vão tentar, provavelmente.
Eu torço para que isso não aconteça, não é? Mas observem que nos anos 90, sob a presidência do governo americano, aí, através do presidente Bill Clinton, houve, pelo menos por um período, com um acordo entre Yasser Arafat, que era o membro presidente da Organização pela Libertação da Palestina, e, se não me engano, Isaac Rabin, né? Isso foi mediado por Bill Clinton, ex-presidente americano. Todavia, logo após, mataram Isaac Rabin. Assassinaram o cara que tinha feito o acordo. Poxa, aí retoma toda a confusão, né? Não tem como não haver uma vingança. Vamos nos vingar. Vamos, né, dar continuidade a esse momento cruel aí, que é o costume já, né? O estar sempre envolvido ali, parece que nesse temor e nessa iminência, ou até mesmo no próprio conflito em si. Fascina não pelo fato de ser uma guerra, né, mas pela dinamicidade e agora envolvendo o direito, né? Por mais que nós tenhamos a Convenção de Genebra, né, nós tenhamos o Dia Internacional Humanitário. Eu lembro que quando vocês me contataram para fazer o podcast, vocês me falaram sobre um tema que era deveras, né, importante, mas que tinha, agora fazendo a ligação, uma conotação que está acontecendo, que é a questão dos apátridas. Os apátridas são aqueles que não têm pátria. Né? E essa história é legal, e essa história pode mudar completamente o jeito de vocês pensarem. Especialmente no sentido de que o povo palestino, assim como o povo judeu não teve um território, né, uma pátria até 1947, 1948, o povo palestino não tem ainda uma pátria. Por mais que boa parte do mundo já tenha reconhecido a Palestina como um Estado-nação, o Brasil reconheceu a Palestina como um Estado-nação, já como um país, desde de 2010, o Brasil. Vários países do mundo, boa parte do mundo já reconhece a Palestina como um país, como um Estado-nação. Todavia, alguns ainda não. Né? Então, para esses países que não reconhecem a Palestina como um Estado-nação, eles são apátridas. Por mais que nós tenhamos o Estatuto da Apátrida, no Brasil nós temos legislação, né, com a 13445 de 2017, a Lei de Imigração, que fala sobre os apátridas. Eles aqui vão ter todos os direitos, né, de um estrangeiro, mas quase os direitos de um nacional brasileiro. Sim. Mas em alguns lugares do mundo eles são apátridas. E aqui, os apátridas devem ser entendidos desde, por exemplo, Justiniano, imperador romano, que distinguiu os direitos dos romanos dos direitos das pessoas que eram estrangeiras ao território, ao Estado romano, vamos dizer assim, Império Romano, né? Tinha os eimatlossen, que eram aqueles que não têm pátria, a apátrida sem pátria, né? Sim. Então, isso ocorre há também muito tempo, milênios, né? O estrangeiro é tratado de uma maneira distinta do nacional do país. O que é uma forma absurda de pensar hoje, pensando em pluralismo, né? Hoje inconcebível. Pluralismo. Inconcebível. Você pensar que as pessoas são diferentes por causa do credo, por causa de um lugar onde elas tiveram o seu nascimento, não é? Enfim, por aí vai. Então, é legal de você entender que existem muitos apátridas no mundo ainda, né? Como, por exemplo, no próprio Afeganistão, não é? Onde quem hoje tem o controle do poder é o Estado Islâmico. Existe o país Afeganistão, mas quem comanda é um grupo terrorista. Infelizmente. Bom, professor, agora a próxima pergunta é mais polêmica, hein? Polêmica, né? A palavra polêmica já é interessante. Polêmica vem de polis, né? Polis é a cidade-estado, então que envolve a política. E, professor, falando sobre os mediadores que ajudaram nesse acordo entre Israel e Hamas, foi noticiado bastante na mídia o papel do presidente americano Donald Trump. Qual o papel realmente de fato ele teve nesse acordo? Ele tem um papel realmente relevante? Sua pergunta também é capciosa. Porque, ao meu ver, claro, né, a conduta do Donald Trump ela tem se manifestado de uma maneira bem complexa. Não é? A gente não sabe muito o que se passa na cabeça do Donald Trump. Mas tem um cara, eu vou usar um pouco da filosofia, e aqui não é filosofia política, que eu mais estudo, mas é a fenomenologia, um cara chamado Maurice Merleau-Ponty, um francês, que fala sobre a
a fenomenologia da percepção. A gente consegue perceber, se a gente prestar atenção, o que se passa na cabeça das pessoas. Pela ação, pela conduta, pela respiração, né? Pelo rubor. Né? E eu, em algumas eventuais visualizações de Trump se manifestando, ouvindo alguma coisa que ele fala, e em um momento eu percebi, melhor dizendo, né? Um insight ali, através do insight, né? Que ele entendeu que ele podia trazer benefícios com essa guerra para o mundo. E especialmente para os Estados Unidos, para, claro, ele como alguém que almeja um prêmio Nobel. Eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo alguém dizendo que merece o prêmio Nobel. Nunca ninguém fala, nem realmente celebridades ou pessoas que realmente fizeram muitas coisas. Mas ele gosta de falar, ele sempre está no meio disso tudo, ele gosta. É legal porque a gente observa que agora, depois de esse cessar-fogo, o povo de Israel, que já não estava muito feliz com Benjamin Netanyahu, está ovacionando Trump e dizendo que ele merece, então, o Nobel do ano que vem. Porque desse ano, né, quem ganhou foi uma venezuelana, a oposição... Maria Corina, né? É isso. Né? Aqui temos também alguns detalhes bem legais de serem trazidos, mas é tanta coisa que não dá um podcast só, dá para fazer uma série de 10 podcasts. Claro. Né? Mas a gente tem que analisar o seguinte, que um pouco antes de cessar-fogo, alguns meses antes, Donald Trump havia dito que logo, desde a sua campanha, queria acabar com a guerra, tanto da Ucrânia quanto Israel e Hamas, no primeiro dia de mandato dele. Né? Demorou uns meses aí, né? Um ano, quase. Mas ele, há uns dias atrás, alguns meses atrás, ele falou que queria ou poderia transformar a faixa de Gaza numa Riviera francesa. Sim. E diz tudo. Ele está se utilizando aí da retórica capitalista, de que o dinheiro pode resolver e trazer benefício para muita gente lá. Só que um cessar-fogo demanda planejamento. Se não houver planejamento, acaba se transformando em mais conflito. Ele se manifestou dizendo que o dinheiro para reconstrução ou para construção, segundo ele, né, retirar os entulhos, agora é começar a construção, é financiada por países árabes. Ou seja, sabemos que os árabes têm muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro e eles constroem coisas incríveis, né? A gente conhece lá naquela região, pelo menos pelo noticiário, aí, pela TV, né? Como muito rica e com lugares, né? Enfim, nababescos. Então, essa teoria é a de que o dinheiro acabou mexendo com todo mundo lá. E o Donald Trump tem essa característica, né? Investidor, de um cara que sabe lidar com negócios, sabe impor tarifa, né? E fazer com que o medo, o suspense, a tensão mexam com o mundo. Tem um ponto bem importante que a gente gostaria que o senhor analisasse, quais que foram as perdas e ganhas de Israel. Quando Benjamin, que é o primeiro-ministro de lá, ele foi e assinou o de cessar-fogo. Eles teve perdas e ganhos, como qualquer guerra, qualquer questão no mundo é assim, mas quais que foram deles em específico? Eu também vou usar um pouco da fenomenologia da percepção aqui, né? Porque não temos como afirmar nada, nunca, né? Que venha da psique do outro. Mas a gente consegue intuir, consegue perceber. Né? Sim. Mas Netanyahu teve aí uma forte atuação no sentido de uma vingança contra o Hamas, e parece que ele estava com um ódio mortal do que aconteceu. Realmente, 2.000 pessoas mortas no tiro, filmadas. Foi trágico. Foi trágico, foi um negócio, né? Mais ou menos o que aconteceu com o 11 de setembro, porque foi tantos mortos, mais ou menos, aproximado aí ao desse ataque. Né? Lá foram prédios que caíram e morreu. Ali foram todos mortos do tiro, bomba, granada. Né? Mas os ganhos e as perdas são difíceis de mensurar. Todavia, o que eu observo é que brilhou os olhos dele a questão da Riviera francesa no Oriente Médio. Mas também
existem algumas questões importantes. Veja, o Netanyahu está com a prisão decretada, ele está com um mandado de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. Ele é um criminoso de guerra. Criminoso de guerra. Né? Por questões humanitárias, né? Por especialmente utilizar a fome como arma de guerra. E isso é proibido pela Convenção de Genebra, por várias outras convenções humanitárias. E ele não poderia entrar em vários países, assim como o próprio presidente russo, né? O Vladimir Putin, também com um mandado de prisão decretado contra si pelo Tribunal Penal Internacional. Todavia, os países que assinaram o Estatuto de Roma, né, que criou o Tribunal Penal Internacional, alguns deles aceitam receber esses condenados nos seus territórios e não agem para prendê-los. Então, aqui nós estamos diante da ineficácia do direito internacional, em contraposição à efetividade, dinamicidade da geopolítica. Ou seja, a política mutatis mutandi, ela está constantemente mudando o direito. E o direito vira simplesmente uma burocracia. Burocracia é o poder dos papéis, o poder dos documentos. E numa guerra, todo expediente é possível. Ninguém vai pensar em documento para atacar o outro, porque está apanhando, está tomando uma surra, né? Está tomando tiro. Então, perdas e ganhos. A manifestação, até recente, foi a de que perdoassem, então, agora Benjamin Netanyahu, pelos crimes cometidos sobre os quais ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Né? E, ao mesmo tempo, existe aí uma sublevação, vou falar até uma palavra, de certa maneira, uma expressão chula, puxa-saquismo. Né? Um puxando o saco do outro. Você merece o Nobel, você tem que ser liberado aí da prisão do TPI, né? Você é o cara, né? Não, você... Ontem, se não me falha a memória, perguntaram para o Trump se ele ia para o céu. Ele achava que ele ia para o céu. Lá, no Air Force One, dentro do avião que ele usa para... Né? Ali naquela entrevista, na entrada do avião, do Air Force One, se ele realmente, né, acreditava que ia para o céu. Ele parou, deu uma risada, assim, ficou olhando, falando, eu não acredito muito, não tenho certeza não, se eu vou para o céu. Ou seja, você consegue ver aspectos da condição humana. A condição humana é fundamental, né? E, sobretudo, a vida do espírito. E agora eu vou entrar um pouco na filosofia política, que vocês sabem que eu adoro, que a condição humana e a vida do espírito estão intrinsecamente atreladas, né? Ou seja, a condição humana é a do pluralismo. Temos que se viver no mundo plural, aceitar o que os outros pensam, o que os outros falam, né, e como os outros agem, dentro de uma, né, claro, medida. Agora, também temos que pensar que o espírito das pessoas, e aqui, quando a gente fala em espírito, a gente fala mind, não como mente, mas como um espírito, algo que se apresenta. Espírito vem aí do grego, né, esp, que seria mais ou menos como isso, explanar, espirrar, né, expor, né, enfim, como as coisas se demonstram, como as pessoas se apresentam. E elas se apresentam dentro de algumas características que são o pensar, o julgar, o agir, né, dentre outras. Mas, especialmente, as pessoas pensam, elas julgam, elas agem. Né? Então, essa é uma outra característica que deve ser analisada dentro da condição humana, então, do pluralismo. Agora é você, Bruno. Tá, professor. Agora, olhando para o lado palestino, qual que seria o objetivo do Hamas com esse acordo? Com o acordo, olha, é também muito difícil de dizer, né? Mas vejam, para uma região que está completamente destruída, se vocês verem as imagens na televisão, vocês vão confirmar o que eu estou falando, né? Qualquer aí copo d'água já mata a sede por algum tempo. Qual é a ideia deles? Não sei. Mas pense, você está apanhando, 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 né? Se você quer dar continuidade à tua vida, você tem que parar de apanhar primeiro, né? Para se recuperar. Depois a vingança
Eu não sei se vai acontecer. Se vai haver uma retomada aí, né, de novos ataques, né? Mas, como eu disse, desarmar o Hamas é algo... Como é que você vai conseguir desarmar aí, né, um grupo terrorista? Como é que você vai desarmar um grupo terrorista? Se você tiver 10 pessoas que estão com a mesma intenção, eles conseguem comprar fuzil ali, começam a matar, e daí vira de novo uma bola de neve que vai cada vez mais ficando praticamente impossível de ser segurado. Sim. E, professor, agora analisando especificamente a faixa de Gaza, como que esse acordo impacta essa cidade, visando principalmente a sua reconstrução no pós-guerra? É legal a gente ver aí, primeiro que não seria um pós-guerra, seria um cessar-fogo, né? Sim, um cessar-fogo, né? Uhum. Mas, primeiro que, além dessa questão da Riviera Francesa, né, desse sonho, né, aí que a gente tem, né, da Calypso da ilha lá, de Homero, da Ilíada, da Odisseia, melhor dizendo, né? Onde, né, a ilha de Ítaca, melhor dizendo, né? Ilha de Ítaca. A gente tem a questão de que o lugar ali começa a ser reconstruído através da remoção dos escombros, mas lembre-se que tem gente que tem coisas ali, que tem imóveis naquela região e que estão lá ainda. As imagens mostram pessoas retirando entulhos dos imóveis onde elas estavam vivendo, onde elas tinham seus comércios, né? Como é que vai ser reconstruído isso, tendo em vista que as pessoas querem manter os seus lugares, suas residências, seus comércios, mas também, né, existe aí toda uma influência mundial sobre a área, a região ali, que é uma beira-mar linda, né? É incrivelmente bonita, só que do mar, agora da areia para frente tá bonito, só o mar lá, porque para cá tá, só parece escombro. Sim. Então, vamos dizer assim, a ideia aqui do Hamas para a reconstrução, não sei se é do Hamas ou do povo palestino, porque o Hamas não representa o povo palestino. O Hamas representa uma ideologia, e toda ideologia é mentirosa, porque ela carrega a carga de fazer com que você acredite nela, e daí já é uma falseação, né? Falseamento. Então, a questão de eles quererem, especialmente aí, dizer que nós defendemos a Palestina, mas o povo palestino é outra coisa. Esse povo palestino tem o direito, né, de reconstruir. Agora, sobre o comando do Hamas, desarmado, isso me parece utopia. Me parece utopia. A não ser que haja, como estão dizendo já, uma forma de poder de violência de um Estado, mas ainda não constituído, ou um poder de polícia lá dentro, né, mínimo ainda, né, mas com autocratas especialistas em direitos humanos e em reconstrução, né, como aconteceu, inclusive, em catástrofes ambientais no Haiti, através de missões da ONU, como a própria missão da ONU efetivada pelo Brasil lá no Haiti, quando enfim, né, guerra civil e também das destruições envolvendo maremotos, tsunamis ali, né? Que também, olhem que interessante, o Brasil foi em missão pela ONU, né, ao Haiti, e a ideia era reconstrução do país e restituição da democracia. Inclusive, né, nós tivemos o general Ajax, Teve Cascavel, que foi um dos responsáveis pela missão lá. Sim, conheci o general Ajax, né, uma pessoa incrível. Ele esteve lá no Haiti e conseguiu uma reconstrução e uma forma de eleição para termos um representante naquela nação, né? Logo após a eleição, o cidadão que foi eleito foi assassinado. Como é que faz? Mutatis mutandis. Vamos ter que arrumar uma nova forma, inclusive eu tenho escrito sobre isso, de garantir algo, mas não nos termos do direito convencional que nós temos hoje. Esse direito que nós temos hoje, ou essa
instrumentalização jurídica, ela não tem servido para muita coisa. É só burocracia, é só papel. Bom, a próxima aqui acho que seria uma questão que você já falou, professor, que seria o desarmamento do Hamas. Eu acho que dá para pular. Daí, professor, agora, olhando aqui uma questão que você já falou, mas que a gente queria voltar que você explicou pra gente que não é bem um acordo de fim de guerra. Daí a gente queria saber se esse acordo é só uma trégua temporária ou pode levar esse cessar-fogo para aí sim o final efetivo da guerra entre Israel e Hamas. É o que nós aguardamos aí, né? É o que nós queremos realmente, né? A gente está nessa ânsia de que haja realmente uma paz duradoura. Porque como Immanuel Kant, o iluminista, né, prussiano, muito bem escreveu na sua obra A Paz Perpétua, inclusive onde ele faz uma brincadeira no título da obra, né, A Paz Perpétua, como, né, Rest in Peace, descanse em paz, ou algo que nunca vai acontecer, né, A Paz Perpétua, que a paz ela é um momento em que a humanidade vive, ou seja, a gente vive em guerra, em estado de natureza. De todos contra todos, segundo Thomas Hobbes, né? Experimentando momentos de paz. Então, essa paz perpétua seria aí uma brincadeira. Não vai existir uma paz perpétua, nunca. O que a gente pode é fazer com que dure essa paz. E para o Kant, a gente tem, primeiro, que entender que há aspectos como o da boa vizinhança. Nós temos vizinhos ali na faixa de Gaza, como o Egito, a Cisjordânia, né? Mas também Israel, se não houver essa paz ali entre os seus vizinhos, né, ou a política da boa vizinhança, você ser amigo do teu vizinho da casa aqui, né? No condomínio, se você não for amigo de todo mundo ali, vai quebrar o pau. Outra coisa segundo Kant ainda, né, ele trouxe alguns artigos definitivos para a paz perpétua. E alguns específicos aí, mas outro seria o cosmopolitismo. O cosmo, no grego, é o todo, né? O cosmo é o todo, o universo, né? E politei seria a cidade-estado. Então, o mundo, o todo, como uma coisa só. Cosmopolitei, o mundo, uma política só para o mundo todo, ou todos, a política como o bem comum. O bem comum universal. Interessante. E o Kant ele foi incrível, né? Tanto que é um dos principais expoentes. Ele nunca escreveu nada sobre política, especialmente, né? Era basicamente metafísica ali, né? Razão, né? Século das Luzes. Mas a Hannah Arendt escreveu uma obra bem legal sobre o Kant, que é Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Hannah Arendt é uma das maiores expoentes, né, da política contemporânea. Mas a última forma é a de constituirmos verdadeiras repúblicas, segundo Kant. Então, boa vizinhança, cosmopolitismo e república. Res publici, coisa de todo mundo. Não é de um só aquilo lá. É do mundo. A faixa de Gaza não é de judeus, de palestinos, não é dos Estados Unidos, não é de quem quer que seja. É do mundo. Então, vamos viver bem, todo mundo. Res publici, coisa pública, coisa de todo mundo. Certo. E agora, para encerrar, professor, com uma Não, pergunta... não precisamos encerrar já, né? Não, mas essa pode pergunta voltar. vai dar para falar bastante ainda, eu acredito. É uma pergunta mais pessoal e tanto que envolve o mundo inteiro. Com esse episódio que ocorreu, todo mundo sempre vendo em site, em jornal, celebridades se envolveram nisso, colocando Free Palestina e pessoas muito influentes no mundo. O que você acha que o mundo em si, você também, o direito internacional pode tirar com todo esse episódio uma lição? O que você acha que as pessoas podem ver no todo esse episódio? Olha, rapaz, a tua pergunta me leva a questionar se existe uma lição. Porque são milhões de lições. Né? Milhões. Porque, primeiro, o que eu falei antes sobre mutatis mutandi, envolvendo o direito e o pluralismo, é fundamental. A gente tem que pensar, já que o direito em si, humanitário, ele tem se demonstrado como burocrata, né? Ou
simplesmente conversa, apesar de que em alguns momentos isso é fundamental, como, por exemplo, corredores humanitários, abertura de espaços para que sejam levadas, né, enfim, quaisquer formas de alimentos ou mantimentos, água para os povos que estão sofrendo, como isso se dá, né? Não poderíamos ter mais essa fronteira entre nacionais e estrangeiros no mundo. Claro que existe a necessidade de uma percepção religiosa, territorial, ideológica, que é cruel. Enquanto houver ideologias radicais extremas, é um problema. A gente tem a ignorância, e aqui eu vou falar ignorância no sentido do conhecimento, que é algo que deve ser combatido, né? Porque a religião é fundamental, é ótima, mas quando ela é extremada e ela é originária de um desconhecimento, gente, e de fé cega ou de dogmas pré-estabelecidos como condições, né, para, enfim, que aquilo se efetive. Ah, não, eu tenho certeza que o profeta e que eu não posso comer carne. Eu não sei. Gente, isso, né, é a condição que você entende, mas respeita o que os outros. Ah, Jerusalém é a terra prometida para o meu povo, mas é só para o meu povo. Se tiver mais alguém que queira, eu tenho que acabar com aquele povo. Não existe como um mundo continuar, né, existindo. Eu vou aqui até fazer uma menção valorosa ao presidente Donald Trump, porque por mais que exista essa tresloucura dele, se é que essa expressão está correta, a gente observa que em alguns momentos ele consegue extrair coisas boas, né? Como esse momento em que ele conseguiu, daqui a gente pode trazer um benefício para o mundo. Tomara que isso ocorra realmente, né? É o que está se demonstrando aí. Inclusive ele se manifestou dizendo que acho que não vai para o céu, né? Então a gente pode ter uma ideia de como as coisas estão se dando aí. De que é o bem, mas não tem certeza se ele vai ser aceito lá no céu. Sem dúvidas. Mas eu acho que isso é uma coisa que bastante pessoas, o mundo inteiro levou sobre o fanatismo religioso, o fanatismo em absolutamente tudo. Tudo que é muito fanático, muito extremo, não vai ser algo bom. Sempre vai gerar confrontos, conflitos, e dessa vez o conflito foi bem grande novamente, né? Dos dois lados, né, professor? E eu agora lembrei de algo legal aqui, que é a questão das torcidas organizadas do futebol. Gente, morre torcedor o tempo inteiro. A mídia mostra, né, a vitória de campeões, o guerreiro, a luta continua. Poxa, o cara que não tem aí acesso a um conhecimento real do que aquilo significa, o que pode significar, né, como uma distração, uma brincadeira, ele acredita que ele realmente está lutando por uma pátria corintiana, né, a pátria flamenguista, né, sei lá. Não vou falar de outros times aí, né, mas eles vão lá e se matam na entrada do jogo. Morre gente, cara. É bomba, é tiro, né? É fogo, bomba dentro de, enfim, concentração de time. Como é que se nessa micropolítica, ou nesse micro-universo já acontece isso? Vocês imaginem um todo aí. Exatamente. A mídia tem um papel importante. Ela tem que saber aí que ela é uma ótima controladora, como um poder, e que a forma como ela controla isso é fundamental. Só que o interesse dela se sobrepõe. A ganância é algo que também deve ser sempre levado em consideração. A ganância é o medo, né? As pessoas querem muito dinheiro, querem ficar muito ricas, é porque elas têm muito medo de que algo ruim possa acontecer. A gente não precisa de muito, não. A gente não precisa de muito. Professor, você disse em relação à mídia, essa guerra também trouxe algo novo, que foi a internet, né? Como que espalhou e cada um podia dar a sua opinião. E, por exemplo, acontecia algo um minuto depois, já do outro lado do mundo já tinha notícia, e é algo completamente novo, né? Esse acesso à internet, acesso globalizado às informações da guerra. E é também um instrumento de guerra, né? A própria inteligência artificial. Mas vejo que ela é objeto, inclusive, de sanção entre os países. Você agora não vai ter acesso a alguns
sei lá, algumas redes sociais em algum país. Bloqueia agora, TikTok bloqueia, Instagram você não vai ter aqui no teu país, como sanção por não estar fazendo o que a gente quer, mas o Instagram, mas vai ter gente que vai morrer do coração. Sim. Se não usar Instagram. Né? Então, às vezes, é mais cruel para ela do que uma arma atômica. Sim. Né? A pessoa vai ficar, como é que você é agora influencer? Se não vou ter mais TikTok aqui no país tal. Né? Mas o principal aí é o medo hoje da inteligência artificial. Né? Porque é um tema também que me toca, que eu tenho estudado, e que estamos numa fase inicial ainda e que já é assustadora. Sim. Né? Hoje as pessoas se comunicam primeiro perguntando para o ChatGPT o que vai acontecer se ela falar daquele jeito com fulano, cicrano. Né? Gente, você lê as respostas das pessoas e já vê que é a inteligência artificial que respondeu. Sim. Ela copiou que a inteligência artificial. Às vezes ela muda um pouquinho, mas você conhece já a linguagem da inteligência artificial. Eu tenho proposto, viu? Fala aí conforme você pensa, não conforme a inteligência artificial vai dizer para você falar. Mas não só. Né? Ela traz instrumentos de tecnologia, como drones, né? Como mapeamentos, como, enfim, né? Formas de locomoção. Enfim, são milhões também de alternativas assustadoras, que vão trazer aí consequências que a gente não sabe quais são. Sim. Claro. Bom, entendido, professor. Eu queria agradecer em nome do grupo por todo esse grande bate-papo que a gente teve aqui agora nessa horinha, e queria também agradecer por falar sobre esse assunto, né, que você explicou pra gente que, por exemplo, eu achava que seria o fim da guerra, mas você explicou que seria o cessar-fogo. Todo esse cessar-fogo entre Israel e também o Hamas, e todas essas dúvidas que a gente tirou com você. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, é sempre uma honra poder estar aqui e eu gostaria de ter mais oportunidades, né, para a gente conversar mais aí. Pessoal, para que estou com o meu telefone bem na hora. Que você vai precisar refazer isso, cara. Não, pode? Não, vamos fazer de novo então, no final. Eu agradeço aí, na verdade é um privilégio, é uma honra, né, poder estar aqui com vocês, né? É muita coisa para falar. A gente pode marcar outras conversas aqui. Se puder ser aqui, beleza, senão a gente vai conversar ali na cantina, né? Como é sempre a nossa conversa, né? Ou na sala de aula. Mas é legal que vocês são pessoas que buscam realmente entendimento, né? E a gente não sabe tudo. Eu não sei nada, né? Eu tento aí responder, explicar o que eu percebo, né? Na minha condição, enfim, de, né? Alguém que gosta do assunto. Eu que agradeço, é um privilégio, é uma honra. Professor, antes só um partizinho. Aí eu seguro bem na hora. Queria agradecer o senhor com uma lembrancinha. Opa, obrigado, valeu, obrigado aí, cara. Agradecimento aí. Valeu. Em nome do grupo. Valeu. Depois eu vou abrir aí. Sabe que você gosta de rock, né? De rock and roll aí, rota do rock. Uma lembrancinha do rock and roll. Espero que o senhor goste. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado também e até a próxima. Valeu.